desde logo, para evitar que se estenda a solenidade, eu passo a palavra para o nosso vice-presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas Profissionais, Dr. Elias Matarassas. Passo a palavra, colega, para fazer o uso. Uma boa tarde a todos. Nós somos faces diferentes da mesma moeda. A Constituição Federal, no artigo 133, nos torna invioláveis e indispensáveis à administração da justiça. A nossa lei federal, que é o nosso estatuto da OAB, ela preconiza que não há entre advogados, membros do Ministério Público e magistrados qualquer hierarquia ou subordinação, devendo todos respeito recíproco. Muito bem, diante destas disposições, existem, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, as comissões específicas que velam pela dignidade do exercício da profissão e pelos espaços profissionais. Pois bem, eu sintetizaria aqui dizendo que nós somos partes integrantes de um poder judiciário que tem o objetivo maior de distribuir justiça dentro do razoável. Para tanto, não há porquê nós usarmos de expedientes que não aqueles formais para que nós possamos atingir os objetivos do legislador. Numa frase aqui, eu revivo o que disse agora no nosso encontro brasileiro em São Paulo, na USP, 6 e 7 de junho, o nosso vice-presidente do Conselho Federal, Luiz Viana Queiroz. Ele disse: nossas prerrogativas existem para nós dizermos coisas que as autoridades não querem ouvir. Se fosse para existir prerrogativa para dizer coisas que as autoridades querem ouvir, não precisaria prerrogativas. E nós estaríamos realmente numa situação de, digamos assim, de fragilidade, o que atingiria o exercício à ampla defesa que o cidadão, como destinatário, tem esse direito de ser amplamente defendido por advogados invioláveis. Nesses conflitos, nesses confrontos, a parte interessada requer na OAB, a OAB faz uma análise dentro de um procedimento e chega a uma conclusão. E essa conclusão de hoje foi pela expedição de um público desagravo. Então eu quero agradecer aqui a presença de todos, passar a palavra, ou devolver a palavra ao querido Alexandre Salomão, que é nosso diretor de prerrogativas da OAB Paraná, agradecendo a deferência da palavra, a presença do nosso presidente Cássio Teles e trazendo essa mensagem do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Tenho a honra de estar lá substituindo Cássio Teles na anterior função, que era de vice-presidente da Comissão Nacional de Defesa de Prerrogativas. Obrigado. Obrigado, Elias. Agradeço. Obrigado, agradeço as palavras, Elias. Desde logo passo a palavra ao presidente da seccional da OAB do Paraná, Dr. Cássio Lisandro Teles. Colegas advogados e advogadas, cumprimento a todos que estão aqui presentes, cumprimento aos nossos diretores da seccional, secretário-geral e presidente da Câmara de Prerrogativas, Dr. Rodrigo Rios, Dr. Alexandre Salomão, diretor de Prerrogativas, Dr. Elias Matarassas, vice-presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas, Andrei Salmazo Pubel, presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Paraná. Cumprimento também os magistrados, na pessoa da doutora Luciana, juíza diretora do fórum, que está aqui também presente. Agradecemos a presença também dos ilustres membros da magistratura. Cumprimento todos os demais presentes. E quero dizer que esse ato que se realiza nesta tarde é um ato que tem previsão estatutária e, mais do que isso, previsão numa lei federal, a Lei 8.906 de 94, que prevê que qualquer atentado às prerrogativas da advocacia poderá receber da classe um ato de desagravo em nome da ampla defesa, em nome da plenitude do exercício da nossa profissão. Portanto, o que os advogados e advogadas vêm fazer nesta tarde, aqui em frente ao Fórum Criminal da comarca de Curitiba, é reafirmar que a defesa tem os seus espaços,
que esses espaços precisam ser respeitados em nome da efetividade da justiça, em nome do equilíbrio, em nome da qualidade da prestação jurisdicional. As prerrogativas da advocacia não pertencem aos advogados e advogadas. Elas são o meio pelo qual a população pode falar de maneira destemida, de maneira inviolável, em todas as suas manifestações que se fizerem necessárias nos processos judiciais. Nós temos na inviolabilidade a principal prerrogativa a ser preservada. E quando nós viemos aqui desagravar os colegas Marden Maues, Giovanni Túlio e Júlio Scherz, nós estamos exatamente dizendo que para que haja boa prestação jurisdicional, para que haja justiça de qualidade, há que se ter respeito aos espaços da acusação, aos espaços da defesa, aos espaços da magistratura, com urbanidade, com educação, com lianeza, como nós temos que nos tratar. Afinal de contas, todos nós fazemos parte da mesma missão, que é promover justiça em favor da população que tanto precisa. Nos casos que nós estamos aqui a tratar, lamentavelmente, nós vimos uma falta de urbanidade, uma falta de educação, uma falta de sensibilidade para o papel da advocacia que estava sendo praticado nos processos que esses nossos colegas atuavam. O que nós estamos aqui a dizer é que a ordem não tolerará, que a advocacia não tolerará acusações levianas, acusações de envolvimento de advogados com práticas que eventualmente seus clientes possam ter realizado práticas delitivas. Não se pode confundir a advocacia com o cliente. A advocacia exerce a defesa na missão constitucional prevista no artigo 133, com indispensabilidade e, sobretudo, com inviolabilidade. Se calarem a voz dos advogados, se cercearem a voz da advocacia, é a defesa da população que estará sendo sacrificada. É isso que nós vamos reafirmar aqui. Exatamente, porque nós sabemos que qualquer pessoa pode precisar de um advogado. Até mesmo as autoridades podem precisar de um advogado. E certamente, quando essas pessoas necessitarem do apoio do profissional da advocacia, quererão que ao seu lado, os representando, ali esteja alguém que possa efetivamente falar sem medo de ser repreendido, de ser censurado, de ser criticado, notadamente sem medo de ser criticado por críticas infundadas e levianas. É esta a reunião que a advocacia faz nesta tarde aqui. Uma reunião respeitosa, uma reunião que não desmerece o Poder Judiciário. Pelo contrário, nós viemos aqui para enaltecer o bom Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário é indispensável também para a convivência pacífica na nossa sociedade, para o combate à criminalidade, para a segurança pública. Mas todos nós queremos que isso seja feito com respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, que são princípios constitucionais de toda a democracia que se quer que se pratique no nosso país. Portanto, eu quero aqui, colegas Marden, Giovanni, Júlio, estender a todos vocês o abraço dos 72 mil advogados e advogadas do Estado do Paraná, que vêm aqui, em nome desta presidência, em nome do Sistema Nacional de Defesa das Prerrogativas, se solidarizar à atuação independente, plena e destemida que vocês exerceram nos processos e fizeram o atendimento de seus clientes. Portanto, sintam-se aqui abraçados e solidarizados pela nossa advocacia paranaense, pela nossa advocacia brasileira, aqui representada pelo colega Elias Matarassat. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu vou agora passar a palavra ao Alexandre Salomão para que faça a leitura das duas notas de desagravo.
Faço a leitura da nota. Nota de desagravo público. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, em cumprimento à deliberação por maioria da Câmara de Direitos e Prerrogativas, adotada na sessão realizada de 12 de setembro de 2014, tendo em vista o disposto do parágrafo 5º do artigo 7º da Lei Federal 8.906, combinado com o artigo 18 do Regulamento Geral, vem a público para desagravar os advogados Giovanni Enos Túlio, OAB 57118, e Júlio César Scher, OAB 58414, em razão das ofensas sofridas no exercício da profissão cometidas pelo magistrado José Daniel Toaldo, juiz de direito então da 11ª Vara Criminal de Curitiba, devido a comprovado nos autos de desagravo público número 6.157 de 2018, caracterizadas por suas manifestações quanto aos mesmos exigiam um munus da defesa dos direitos e interesses de seus clientes. Portanto, sua conduta violou o artigo 6º, parágrafo 7º, inciso 17 do Estatuto da Advocacia. Manifestar a solidariedade da classe aos advogados ofendidos, registrando que, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, o advogado é indispensável à administração da justiça. Repelir qualquer tentativa de autoridade que implique em tratamento incompatível com a dignidade da advocacia e que viole o dever de urbanidade, respeito e consideração recíprocos exigíveis aos direitos assegurados ao advogado no artigo 7º da Lei 8.906. Repudiar com toda veemência a tentativa da autoridade de humilhar o advogado perante a comunidade jurídica em que atua e perante os seus pares. Alertar que a ordem não se curvará diante de ofensas às prerrogativas do advogado, porque elas pertencem ao cidadão e este fala por meio da voz do advogado. Reafirmar que a OAB prosseguirá intransigente na defesa da classe, pugnando pelo respeito e pela valorização dos profissionais da advocacia paranaense. Curitiba, 17 de junho de 2019. Abner Rabelo, conselheiro relator. Eu vou pedir nesse momento que o nosso presidente da Comissão de Prerrogativas, Dr. Andrei Salmazo, faça a leitura do desagravo do colega Marden Maures. Nota de desagravo público. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, em cumprimento à deliberação unânime da Câmara de Direitos e Prerrogativas, adotada em sessão realizada no dia 14 de setembro de 2018, tendo em vista o disposto no artigo 5º, artigo 7º da Lei Federal 8.906 de 94, junto com o artigo 18 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, vem a público para desagravar o advogado Marden Esper Bauers, em razão dos atos perpetrados pelo juiz da 11ª Vara Criminal de Curitiba, magistrado José Daniel Toaldo. No que tange aos fatos, além das ofensas proferidas em autos que o advogado atua, o referido magistrado buscou denegrir a imagem do causídico em processo em que este não era parte ou defensor, noticiando fatos que não tinham nenhuma relação com o caso e juntando reportagem jornalística sobre um inquérito que foi devidamente arquivado a pedido do Ministério Público Federal. Tudo isso somente para atacar a honra do advogado. Diante de tais circunstâncias que violam as prerrogativas dos advogados, a OAB Paraná quer proclamar a toda a comunidade local, especialmente a jurídica, que os advogados do Paraná, que nunca temeram o arbítrio e a prepotência, mesmo em épocas nas quais não se observara minimamente o Estado de Direito, repudiam a violação de qualquer direito garantido pela Constituição Federal na Lei 8.906 de 94, ou em qualquer norma que diga respeito à classe dos advogados, o pleno exercício da advocacia e a liberdade constitucional. O exercício do direito de advogar e o respeito às prerrogativas inerentes a essa atividade impõe às autoridades e servidores públicos, cíveis ou militares, a observância de tratamento compatível com a dignidade da advocacia, diante de todos os seus integrantes. Os advogados paranaenses manterão postura profissional altiva, agindo sempre no estrito cumprimento dos deveres da ética e da moral, amparados na Constituição Federal,
especialmente no seu artigo 133, onde se destaca que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. No caso das ofensas que originaram esse desagravo, registra-se que o advogado Marden Esper Maues teve sua honra e imagem denegridas, o que, em hipótese alguma, se admite, especialmente quando ocasionadas por um magistrado. Quanto ao ofensor, deve receber o nosso mais veemente repúdio, para que fique com a certeza de que não recuaremos nem nos amedrontaremos com os ataques, ameaças ou qualquer espécie de ofensas. Certo é que continuaremos agindo como fez o colega hoje desagravado, sempre em defesa da Constituição, das leis, da justiça e da própria cidadania. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, está solidária com o advogado Marden, pela firmeza das suas atitudes e ações, ratificando aqui o compromisso de sempre exigir o respeito às prerrogativas do advogado no exercício da profissão. Essa sessão pública de desagravo deve servir também para demonstrar que os advogados não tolerarão qualquer mácula às suas prerrogativas profissionais, pois nelas está o instrumento fundamental da defesa de toda a cidadania. Curitiba, 11 de março de 2019, Rodrigo Rios, presidente da Câmara de Direitos e Prerrogativas, Edgar Guimarães, conselheiro relator. Vou pedir nesse momento que o nosso secretário-geral da OAB, Dr. Rodrigo Sanches Rios, efetue a entrega dos certificados de desagravo aos nossos colegas desagravados. Dr. Marden. Dr. Giovanni e Dr. Júlio. Peço agora que toda a advocacia de mãos unidas, junto com os nossos colegas também, vamos fazer um brado. Viva a defesa! Viva a liberdade! Viva a advocacia! Viva!